Você recebeu uma lista para a tua reforma, para a tua instalação. Você sabe para que serve cada produto dessa lista? Vem comigo que a Sil te ensina. Primeiro, vamos pensar nos condutores elétricos. Por quê? É um produto que você vai comprar numa grande quantidade e é um produto caro, mas ele é um produto importantíssimo para a tua instalação elétrica, porque são os condutores elétricos que vão levar a energia do teu quadro de distribuição, que a gente chama também popularmente de quadro de luz, até os pontos de uso dessa energia, que são as tomadas, as lâmpadas, chuveiro elétrico, torneira elétrica, ar-condicionado. Então o cabo é muito importante. Na tua lista estão pedindo cabo flexível, mas no passado a gente usava fio. Qual a diferença do fio para o cabo flexível? O fio que se usava antigamente, que quase não se usa hoje, era um condutor elétrico parecido com esse, mas o condutor de cobre era um fio, era um único condutor. Se ele era um único fio, ele era duro. Na hora de passar nos eletrodutos, tinha uma dificuldade, tinha que fazer uma força a mais. Na hora de acomodar nas caixinhas das tomadas, dos interruptores, a gente conectava e tinha que ficar dobrando ele para ele se acomodar melhor. Hoje em dia não. Hoje em dia o que se usa é cabo flexível. Ele é formado por fios de cobre puro numa grande quantidade. Então são fios finos, garantindo a flexibilidade. É muito melhor. E na hora de fazer uma emenda, o cabo flexível, ele é muito melhor do que era o fio. Por quê? Porque os fiozinhos, eles se abraçam, dando uma conexão muito boa, praticamente sem perda elétrica. E o cabo flexível tem várias seções nominais. Esse que eu manuseei é um 2,5 milímetro quadrado, mas na tua lista vai ter o 1,5, 4, 6, pode ter um 10, um 16. Esse já é um pouco mais grosso que aquele. Qual é a diferença? Quando pedem 1,5 milímetro quadrado, é para fazer o circuito de iluminação, para ligar as lâmpadas, as luminárias. Quando se pede o 2,5 milímetro quadrado, é para ligar as tomadas de 10 amperes, que são as tomadas de uso geral. E isso é apenas costume? Não, isso é obrigatório. Existe uma norma brasileira, que é a NBR 5410, que é a norma de instalação elétrica de baixa tensão. E ela diz que a seção mínima para ligar a iluminação é 1,5. Então, numa casa normal, se usa 1,5 para iluminação. Se a casa for muito grande, talvez vá se usar mais do que 1,5. Mas o mais usual é 1,5. E a norma diz que para as tomadas de uso geral, que são as tomadas de 10 amperes, a seção mínima obrigatória por essa norma é o 2,5 milímetro quadrado, que realmente na prática é o mais utilizado. Agora, e o 4, 6, o 10 milímetros quadrados? Depende do quê? Depende do que vai ser ligado. Por exemplo, você comprou um chuveiro, na tua instalação é 220 volts o chuveiro, e você comprou o mais potente da loja. Aí o cabo vai ser mais grosso, porque o consumo elétrico desse chuveiro vai ser mais alto. Talvez ele vai ser com 6 milímetros quadrados, ou talvez com o 10 milímetros quadrados. Quem vai definir isso é o fabricante do chuveiro. Na embalagem do chuveiro vai vir marcado seção mínima do condutor elétrico. E uma torneira elétrica geralmente é o 4, mas tem que olhar a embalagem ou, dependendo do produto, é olhar o manual de instalação desse produto para saber qual é a seção nominal que você vai precisar. Por isso que o condutor elétrico, ele tem tantas variações da tua lista. E na tua lista, você vai ver que 1,5, 2,5 são vários rolos de 100 metros, mas talvez para o chuveiro, para uma torneira elétrica que vai usar um cabo mais grosso, eles podem pedir na lista 10, 15, 25 metros. Aí existe uma opção que é comprar o Pocket Pack.
que é a embalagem pequena. No caso da Sil, tem embalagens de 10, 15 e 25 metros. Mas tem lojista que não trabalha com o Pocket Pack. Ele compra a bobina, que nós chamamos de carretel, com 1.200, 1.800 metros, e ele vai fracionar de acordo com o que tiver na tua lista, o que você precisar comprar. Você tem que levar em consideração um detalhe, as cores dos condutores. Na tua lista vai estar cabo flexível azul claro, cabo flexível verde. Isso tem que ser respeitado. Por quê? Numa instalação elétrica tem o condutor neutro e o condutor terra. O condutor neutro, por norma, obrigatoriamente é o azul claro. Por isso que vai ter tanto azul claro na tua lista. E o condutor terra é o condutor verde, que é o condutor de proteção. Esse condutor ele vai estar ligado numa haste de aterramento na entrada da instalação. Então, caso alguém leve um choque, ele vai ser desviado para a terra, que é o condutor verde. Então, quando a gente pensa no quadro de distribuição, que é onde a gente vai ligar tudo, que é o coração da instalação elétrica, nesse quadro vai ter dois barramentos, um condutor de neutro e um condutor de terra. Todos os condutores que saírem desse barramento vão ser verde. Todos os condutores que saírem desse barramento vai ser azul claro, que é o neutro. Agora, vamos falar dos disjuntores, porque na tua lista tem bastante disjuntor. O disjuntor, ele tem por objetivo proteger a instalação elétrica. Ele protege a instalação elétrica contra sobrecarga e contra curto-circuito. Deu uma sobrecarga ou um curto-circuito, ele desarma. Aí ele corta energia daquele circuito. Isso protege a nossa instalação elétrica. E na tua lista, você tem vários valores de disjuntor. Existe disjuntor de 10 amperes, de 16 amperes, de 20, 32, 40, 63 amperes. E isso você tem que seguir. A gente não pode mudar, porque esse valor foi definido no projeto elétrico. A gente tem uma outra variação, que é disjuntor unipolar, disjuntor bipolar, disjuntor tripolar. Por que você tem que comprar essas variáveis? O disjuntor unipolar, ele é utilizado num circuito com um neutro e uma fase. A fase sempre passa pelo disjuntor, o neutro não passa. O neutro sai direto do barramento de neutro. Então, pensando em todos os circuitos elétricos da tua instalação, formados por uma fase e um neutro, disjuntor unipolar. Ah, mas na minha casa o chuveiro elétrico é formado por duas fases. Legal. Aí você não pode usar dois condutores unipolares. Você tem que usar um condutor bipolar. Por quê? Porque as duas fases saem desse disjuntor. E se tiver uma sobrecarga ou um curto-circuito em uma fase, as duas fases vão desarmar ao mesmo tempo. Se você ligar um chuveiro 220 volts, fase-fase, com dois disjuntores unipolares, pode cair uma fase e a outra ainda está levando energia. Alguém pode se acidentar. Então, é obrigatório que todos os condutores fase passem pelo disjuntor, mas se o circuito for formado por duas fases, é obrigatório o disjuntor bipolar, não pode ser dois unipolares. E o tripolar? O tripolar geralmente é utilizado na entrada, onde você tem três fases. Aí o disjuntor é o tripolar. Tem um outro dispositivo elétrico na tua lista, que é o DR. Aí você vai ficar, mas o que é o DR? O DR é o dispositivo diferencial residual. O DR, ele protege vidas. Então ele é importante na tua instalação. O DR, ele é obrigatório pela norma de instalação que seja colocado em locais molhados. Cozinha, banheiros, área de serviço. Ele tem que proteger a instalação elétrica desses locais. Mas, hoje em dia, a gente acaba protegendo a instalação inteira da casa com o DR. E qual é o objetivo do DR? É caso alguém leve um choque elétrico, ele desarma. Olha como ele é importante. Imagina,
Você está no banheiro usando um secador de cabelo, o cabo lá já está meio descascado, aí alguém encosta, levou um choque, o DR vai desarmar. O que é o choque elétrico? O choque elétrico é uma descarga de energia elétrica pelo corpo que vai para a Terra, que é uma fuga de corrente à Terra. E é isso que o DR detecta. E o DR, o residencial, que é o que você vai precisar comprar, ele é de 30 miliamperes. Por que 30 miliamperes? Porque um choque de até 30 miliamperes não oferece risco para o homem, para a mulher, para a criança. Cada um tem uma resistência ao choque. A criança é quem vai sentir mais o choque, por quê? Porque a pele dela é fina. Então, a hora que esse choque que for passar pela criança chegar próximo de 30 miliamperes, o DR desarma. Salvou uma vida. E o choque elétrico, ele pode gerar o tetanismo, que é a contração involuntária do músculo. Lembra aquele desenho que a gente vê o personagem segurando o cabo e não soltava? Isso é real, isso é o tetanismo. É a contração involuntária do músculo quando a pessoa leva o choque elétrico. Se tiver o DR, a hora que começar o choque, vai desarmar, aí vai soltar. Só que o choque pode causar uma parada respiratória e uma parada cardíaca, que é a fibrilação cardíaca. Isso é muito grave. Então, não economize no DR. E depois do DR, existe um outro componente que é o DPS. O DPS, ele é o dispositivo de proteção contra surto. Lembra no passado que a nossa avó falava, começou a chover, tira tudo da tomada. Por quê? Porque às vezes queimava algum equipamento. Hoje em dia existe o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. O DPS, ele detecta se uma parte do raio que caiu na rede de distribuição e chegou até a nossa instalação, ele detecta isso daí. Por quê? Porque uma fagulha do raio no dia de chuva é uma alta tensão em alta frequência. E o DPS, ele enxerga e joga tudo isso para a terra, não deixando chegar até os nossos equipamentos eletrônicos. É 100% garantido? Não. Por quê? Porque o raio é um fenômeno natural, mas na grande maioria das vezes o DPS vai desviar tudo para a terra e você não vai nem perceber. O DPS, ele é colocado em todas as fases. Então, por exemplo, na tua instalação tem 2 fases, você vai ter 2 DPS, um para cada fase. Mas se você tiver também o neutro e o neutro não for aterrado, ele também vai ser protegido pelo DPS. No quadro de distribuição, nós temos o disjuntor, o DR, o DPS, e eles são presos em um trilho, que é o trilho DIN. Agora, todos os condutores que saem do quadro de distribuição, eles vão para os eletrodutos, o eletroduto corrugado, pode ser amarelo, pode ser laranja, que é aquele duto plástico fabricado para ser eletroduto. Uma coisa que eu não citei, os condutores elétricos são de PVC anti-chama, isso é obrigatório. E o eletroduto também tem que ser de PVC anti-chama. O eletroduto vai estar dentro da parede, então tem o quadro de distribuição, que a gente chama de quadro de luz, e vai sair um monte de eletroduto do quadro, cada um para o seu circuito. Circuitos de tomada, circuitos de iluminação, chuveiro, torneira elétrica. Aí vai depender do projeto elétrico. Quantos disjuntores vão para cada quadro? Não sei, depende do projeto elétrico. Tem projeto elétrico menor, maior, depende do local. E esses eletrodutos vão até as caixinhas. Aquela caixinha 4x2 que está na tua lista, pode ser 4x4, a 4x2 é aquela retangular. A 4x4 é a quadrada. Essas caixinhas, elas são usadas para as tomadas, para os interruptores e também tem as caixinhas do teto, onde chega o eletroduto, tem uma caixinha geralmente redonda e sai outro eletroduto. Então, o circuito vem até esse ponto de iluminação, liga uma luminária e vai alimentar outra luminária em outro cômodo, ou às vezes até no mesmo ambiente. Na tua lista, às vezes tem um cabo mais grosso, um cabo mais caro, um 16 mm², um 25 mm².
Esse cabo ele vai ligar o padrão da concessionária, que é a tua entrada de energia, até o teu quadro de distribuição. Uma coisa importante, a gente pode colocar um condutor de seção nominal maior do que o previsto, mas nunca o menor. Se a gente colocar um condutor elétrico de seção nominal menor, ele vai trabalhar em sobrecarga. E se ele trabalhar em sobrecarga, ele vai aquecer e a conta de energia vai ficar mais alta. Agora, se ficou alguma dúvida, mande aqui a sua dúvida que a gente responde o mais rápido possível. Mas não deixe de dar o seu like, se inscreva no YouTube da Sil e caso você queira mandar esse vídeo para alguém, não deixe de compartilhar. Te vejo no próximo vídeo.